Canal Graça Divina apresenta Quem é Deus? Isso é tão poderoso. E estou aqui para lhes dizer esta noite com a Bíblia aberta que Deus é um Espírito. Você nunca viu Deus. E ninguém nunca viu Deus. Agora é verdade, claro, que a Bíblia fala sobre as suas mãos. Mas isso é apenas uma maneira de transmitir isso às nossas pobres mentes, que Deus é muito poderoso. É verdade que a Bíblia às vezes fala sobre os seus olhos, mas isso é apenas uma maneira de transmitir às nossas pobres mentes que Ele tudo vê. É verdade que a Bíblia fala sobre a sua boca, mas isso é apenas uma maneira de colocar em nossa mente que Deus fala e se revela. Deus é o Espírito. Ele não tem corpo. Não pode ser pesado, não pode ser medido, não pode ser tocado, não pode ser sentido. Ele é um Espírito. E Deus é um Espírito pessoal porque não é algo, é alguém. É por isso que Deus tem nome e o nome mais conhecido de Deus é, claro, Jeová, que é apenas a maneira inglesa de escrever o nome que ele mesmo revelou quando falou com Moisés na sarça. Sou o que sou. Deus é alguém. É por isso que várias vezes na Bíblia lemos que as pessoas se tornaram seus amigos e que ele se tornou deles. E é por isso que do começo ao fim da Bíblia lemos que Deus pode ser conhecido. Este é o grande Deus que encontramos nas Escrituras. Mas como ele é em si mesmo? Agora, no que diz respeito ao espaço, Deus está em toda parte. Não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor, em Jeremias 23, 24. O que isso significa, é claro, é que Deus não está ausente em nenhum lugar. E isso significa que Deus, em toda a sua glória, todo o seu ser, toda a sua majestade, toda a sua pureza, todo o seu poder, tudo o que Deus é, está em algum lugar. Está em qualquer lugar, a qualquer hora e em todo lugar, a todo momento. Até onde se sabe do espaço, ele está em toda parte. Agora, nossas mentes mortais não podem absorver isso. Como pode ser que a totalidade de Deus esteja aqui e ainda assim a totalidade de Deus esteja lá? Como pode ser que Deus em toda a sua plenitude esteja aqui? No entanto, se fôssemos para a galáxia mais distante, a totalidade de Deus estaria lá. Isso nos deixa completamente perplexos e impressiona nossa mente humana. Mas isso é o que a Escritura declara, e tudo o que podemos fazer é nos curvar em adoração, admiração e temor a Deus. No que diz respeito ao tempo, ele é eterno de eternidade e eternidade é Deus. Quando Abraão orou a ele, ou quando Davi orou a ele, ou quando oramos a ele agora, há pouco, por exemplo, ele era exatamente o mesmo. Está completamente inalterado. Ele não tem começo, não tem fim, não tem idade, pois é infinito. Não há nenhum tipo de limite para Deus no que diz respeito ao conhecimento. Deus sabe de tudo. Nosso conhecimento é muito pequeno, e se juntarmos tudo o que a raça humana conhece, é muito, muito pequeno. É apenas uma parte do todo. Quando viemos ao mundo, temos muito pouco conhecimento, e temos que aprender uma coisa de cada vez, e muitas vezes os esquecemos com a mesma rapidez. Mas Deus nunca aprendeu nada, e não há nada que ele não saiba em lugar algum. E ele vê todas as coisas como realmente são o tempo todo. Lemos nas Escrituras no Salmo 147, seu entendimento é infinito, e isso significa que é impossível enganar a Deus. Você não pode jogar areia nos olhos dele. Não pode fazer as coisas parecerem diferentes do que realmente são. No que diz respeito ao poder, ele faz o que quer. O Salmo 115, versículo 3, diz que ele fez tudo o que lhe agradou. E lemos no livro de Daniel que ele faz segundo a sua vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode conter sua mão ou dizer a ele, o que você fez? Lemos no livro de Efésios que ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. O movimento de um inseto, o próprio sopro do vento e até o que homens perversos fazem. Cada detalhe traz ao passado exatamente o que Deus planejou, sem ele ser perverso de forma alguma. Como é esse Deus? Esse Deus eterno. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus ele é? Esse Deus que é Espírito. Como ele é? E a Bíblia nos diz que ele é santo. Nós lemos agora, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Na presença de Deus estão criaturas maravilhosas, que nunca pecaram, e no entanto há algo diferente em Deus que é tão esplêndido, que essas criaturas que nunca pecaram não podem sequer olhar para Deus, porque ele é santo. A palavra santo significa ser separado. E Deus é separado de todas as suas criaturas. Ele é completamente diferente e separado de todas as suas criaturas porque é inteiramente puro. E, no entanto, nunca podemos realmente entender o que isso significa de fato. Nós apenas temos que aceitar o que a Escritura diz e dizer com o salmista e com Moisés que ele é glorioso em santidade. Não é uma verdade maravilhosa? Você pode imaginar como seria um Deus que existe de eternidade a eternidade, que está em todos os lugares, em todos os momentos, que conhece todas as coisas e pode fazer o que quiser? Não seria uma mensagem terrível que eu tivesse que pregar se tivesse que dizer a você que Deus é perverso, tirânico ou egoísta? Mas graças a Deus não preciso dizer. Tudo sobre ele é puro e correto. Ele é um Deus justo. Lemos essa noite no Salmo 145. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus não pode fazer nada de errado.
Ele não pode ter um pensamento errado, não pode falar uma palavra errada, não pode fazer um ato errado. Absolutamente tudo o que Deus faz é certo. E quando leio a Bíblia, dou um grande suspiro de alívio. Não seria uma coisa terrível se esse grande, infinito e eterno Deus fizesse pelo menos uma coisa errada? Mas esse é um medo que eu nunca terei que ter. Ele é justo em todos os seus caminhos. Nunca pode ser culpado por nada. E ele é amoroso. Todo mundo sabe, a Bíblia diz que Deus é amor. Se você não conhece a Deus, você não sabe o que é o amor de verdade. Deus é amor. Lemos em Êxodo: o Senhor Deus, misericordioso e clemente, longânimo e rico em bondade e verdade. Lemos em Miqueias e Joel que ele é bondoso. Deus é amor. Por que alguns de vocês ficam longe dele? Deus é bom. O Senhor é bom para todos. Isso não é maravilhoso? Tu és bom e o que fazes é bom, disse Davi em seus salmos. Homens e mulheres comuns consideram Deus como seu inimigo. Eles preferem ter Deus fora de suas vidas. No entanto, os seus corações ainda batem, os seus pulmões ainda respiram, as suas mentes ainda pensam. Ele lhes dá chuva e sol e estações frutíferas para desfrutar e às vezes até alegria de coração. Ele envia ao mundo deles risos, alegria, amor e filhos. Ele é ativamente bom para eles e a colheita ainda amadurece para eles. E o pão ainda é feito e eles ainda comem. A Bíblia diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. A última palavra nessa lista em particular é a palavra sábio. Bendito seja o nome de Deus para todos sempre, disse Daniel, porque sabedoria e poder são dele. Veja a complexidade da criação. A menor criatura, a menor molécula, o próprio átomo, é tudo obra de Deus. Quão sábio ele é por tê-los criado. E a própria existência do conhecimento, o próprio fato de que existe tal coisa como um entendimento, é invenção de Deus. Então, quando pensamos em como ele planejou uma maneira de salvar rebeldes, salvar pecadores, pessoas ingratas e maldosas, e o fez através do sangue de uma cruz, oh, como nós admiramos a sabedoria de Deus. E dizemos como o apóstolo Paulo: ó, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele é incompreensível. Veja, conforme lemos a Bíblia, o que a Bíblia diz é bastante claro. Eu posso lhe dizer e você pode descobrir por si mesmo o que a Bíblia diz. Perguntas que começam com o que, nós podemos responder. Como é Deus? Que tipo de Deus ele é? O que ele é em si mesmo? Esse tipo de pergunta podemos responder porque Deus deu as respostas. Perguntas que começam com como, nenhum de nós pode responder. Como é que Deus pode estar em todos os lugares? Em todos os momentos, na totalidade do seu ser? Não podemos responder a isso. Como é que Deus pode conhecer todas as coisas, como elas realmente são o tempo todo, sem aprendê-las? Como é que ele pode ser justo e amar, justo e bom? Como é que ele pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Não podemos responder a nenhuma dessas perguntas porque somos apenas criaturas comuns. Nossas mentes são muito limitadas. Somos criaturas pecadoras e nossas mentes são muito obscurecidas. Não há nenhuma pergunta começando com como que possamos responder. Porque não somos Deus e tudo o que podemos fazer é dobrar os joelhos diante de Deus e reconhecer o mistério e admitir que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, abençoe você e a sua família.